Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Meus votos de muita saúde, de muita paz interior, que a luz dos bons espíritos que emana sobre esse lugar possa nos envolver e que eu possa ser inspirado pelos bons espíritos que preparam, que realizam no mundo espiritual e preparam esse local para esse serviço, para que eu possa trazer alguma iluminação e alguma reflexão verdadeira e concreta para as nossas vidas. Eu estava prestando atenção na leitura de preparação e duas frases me chamaram a atenção e tem tudo a ver com o tema para o qual eu fui convidado a refletir com vocês hoje. Uma frase foi quando disse que não podemos deixar as trevas nos dominarem. E a outra frase é: sem iluminação, impossível avançar. E quando a gente fala da lei de afinidade e sintonia, que semelhantes atraem semelhantes, nós estamos falando inevitavelmente dessa lei que é natural, que é a lei que nos conecta através das nossas consciências, dos nossos sentimentos, com o mundo invisível. E termos a consciência de que essa lei, sendo natural, ela é inevitável, há aí a importância verdadeira de nós atentarmos para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, nossas palavras, porque isso nos conectará ou com a luz ou com as trevas. Para nós que acreditamos no mundo espiritual, e eu sempre digo que o mundo espiritual ele existe independente de você acreditar ou não, melhor se acreditarmos, porque podemos aí direcionar nossa vida considerando essa influência inevitável. Quando falamos do mundo espiritual, essa lei de afinidade e sintonia, ela é muito importante e deve ser um conhecimento e uma orientação basilar para o espírito encarnado. Para nós que acreditamos que estamos quase que na totalidade das nossas vidas sendo influenciado de alguma maneira pelo mundo espiritual. Então, meu convite hoje é que a reflexão que nós vamos ter aqui seja muito verdadeira, muito profunda, atinja a consciência de vocês e principalmente contribua para a nossa orientação, para sabermos lidar com as nossas vidas considerando esse envolvimento com o mundo espiritual de alguma maneira, tá certo? Bom, eu trago uma reflexão inicial aqui pra gente, na verdade são três frases que têm a ver com o nosso trabalho de hoje. A primeira é: cada espírito deve ter a jurisdição de si mesmo. Nós temos a jurisdição sobre nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nosso viver. Ninguém pode ter o comando das nossas vidas. Então, o atendimento à sombra ou à luz, à saúde ou à doença, a felicidade ou a tristeza, depende de cada um de nós. O mundo espiritual influi em nossas vidas e essa influência é condizente com o que eu sinto, o que eu internalizo, o que eu tenho dentro de mim. Então, quando nós temos o claro entendimento que essa jurisdição sobre o meu ser depende único e exclusivamente de mim, eu tenho que atentar para o que eu sou, o que eu quero ser. Curar-me das enfermidades que possivelmente existem dentro de mim. Levar cada vez mais a luz para o meu ser, para que essa luz possa brilhar e possa eliminar a escuridão.
A outra frase é essa aqui, ó, que está no livro dos Médiuns, no capítulo 20. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Se eu tenho esse entendimento, dessa jurisdição, desse controle sobre o meu ser, a quem eu me afinizo? Eu sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa má? Como distinguir o bem do mal? Duas frases me vêm aqui para a nossa reflexão. A primeira é quando Jesus nos disse que o reino dos céus estaria no coração do homem, que não o encontraríamos com a aparência exterior. E a outra frase é uma resposta do Espírito de Verdade, quando Kardec perguntou como distinguir o bem do mal. E o Espírito de Verdade disse que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela o afasta. Então, buscarmos a lei de Deus, e a lei de Deus podemos entender como o ensinamento, o testemunho daquele que foi o modelo e o guia da nossa humanidade, Jesus o Cristo, que nos trouxe o ensinamento do Deus vivo, do Deus verdadeiro, não aquele Deus tribal que nós temos conhecimento na primeira revelação, o Antigo Testamento, aquele Deus que tinha ciúme, que tinha emoções humanas, que se revoltava, que ficava com raiva, que se não fizesse o que ele queria, ele queimaria casas, destruiria famílias, assassinaria pessoas. Não, esse Deus não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus da compaixão infinita. Esse Deus é o Deus que Jesus veio trazer o testemunho, veio dar o cumprimento. E a lei de Deus é a lei do amor e da fraternidade que Jesus nos deixou como legado. Tá certo? Bom, então se eu tenho a consciência da jurisdição sobre a minha vida, e eu também tenho a consciência de que se sou bom, atraio influências boas, e se sou mau, atraio influências e consciências más. Existe uma frase muito comum que a gente usa, que é: me dizes com quem andas e eu te direi quem és. Só que quando a gente fala do mundo espiritual, tem uma frase muito mais profunda, que é essa aqui, ó: me dizes o que pensas e o que sentes, e eu te direi quem anda contigo. Então, tendo a consciência do que penso, tendo a consciência do que sinto, isso vai direcionar o bem e o mal na influência da minha vida, tá certo? Bom, quando a gente fala de afinidade e de sintonia, nós falamos também sobre influência, que está diretamente ligada a essa lei. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A resposta do Espírito de Verdade foi intrigante e um alerta. O Espírito de Verdade disse: nesse sentido, Kardec, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam, o Espírito de Verdade nos alerta que quase na totalidade do nosso ir e vir, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso ser, nós estamos ligados, influenciados, dirigidos pelo mundo espiritual. Intrigante, mas um alerta, porque se isso é verdade, e eu creio que seja, quem são aqueles que estão influenciando nas minhas ações no dia a dia? Quem são aqueles que sopram as mensagens que eu verbalizo? Quem são aqueles que influem meus pensamentos na hora que eu encosto a cabeça no travesseiro? Muito importante para nós atentarmos para isso. Vamos falar um pouco sobre afinidade e sintonia, porque existe diferença entre essas duas coisas.
A lei de afinidade e sintonia é uma lei importante para entendermos, para bem nos relacionarmos com o invisível e até mesmo nas nossas relações com os encarnados, porque essa lei também age de encarnado para encarnado. Mas a gente precisa entender o que é afinidade e o que é sintonia. E eu faço uma comparação muito simples e de fácil entendimento, que é a do rádio, não é? Muitas vezes eu sintonizo uma estação de rádio, mas se gosto de músicas populares brasileiras, eu vou sintonizar uma rádio que toca rock and roll internacional? Se eu gosto de rock and roll internacional, eu vou e gosto apenas de rock and roll internacional, eu vou sintonizar uma rádio que só toca música clássica, música orquestrada? Não, eu sintonizo a estação de rádio conforme a minha afinidade, conforme o meu gosto, minhas preferências. Assim é a nossa afinidade e sintonia com o mundo espiritual. E quando a gente fala de afinidade, a gente pode dizer que afinidade significa identidade de características. Ou seja, eu me identifico com certas características. Eu percebo certas características, me identifico com elas, elas são, num determinado momento, da minha preferência e eu me afinizo. Afinidade, gente, é uma premissa necessária para que se estabeleça sintonia, porque não existe sintonia se não tiver preferências, se eu não tiver afinidade. Já sintonia se estabelece em virtude da atração, vejam, e simpatia que passa a vigorar entre seres que possuem afinidade. Atração, simpatia, eu me sinto atraído por um sentimento, eu sou simpático a um determinado pensamento ou a uma determinada sugestão. Então, a partir do momento que eu me sinto atraído, que eu sou simpático a um determinado pensamento, a um determinado sentimento, a uma determinada atitude, aí sim pode existir afinidade. Então, essa relação de afinidade, de sintonia, ela perpassa inevitavelmente pelo que me atrai, pelo que eu gosto, pelas minhas preferências. Nós estamos, gente, mesmo sem querer e inconscientemente, em sintonia com outras mentes encarnadas ou desencarnadas com as quais nós temos afinidade. Porque essa lei, ela é tão natural que em determinado momento, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, involuntariamente, eu me conecto. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu tenho gostos, preferências, desejos mais secretos, tão secretos que às vezes nem eu consigo perceber que prefiro, que gosto, que me afinizo com certas coisas. Por isso que o autoconhecimento é uma orientação importante para todo espírito encarnado que quer ter uma vida melhor e que quer progredir como ser imortal. Porque muitas vezes nós temos certos pensamentos, temos certos sentimentos que estão lá no secreto, no que Freud chamou de inconsciente, no que Paulo chamou de memória espiritual. Aquelas gavetinhas do nosso ser, da nossa consciência, que a gente não abre, que a gente tem medo até de chegar perto, mas que inevitavelmente num determinado momento, algum gatilho emocional na minha vida vai lá e dispara e abre essa gaveta, e eu não sei lidar com isso. Então, quando você
age de forma mais inconsciente do que consciente, você vira um joguete, muitas vezes, na mão daqueles que, no secreto, no invisível, muitas vezes conhecem você muito mais do que você mesmo. Porque alguém aqui tem alguma dúvida de que muitas vezes o mundo espiritual conhece nossos mais profundos segredos? Aquilo que eu não mostro no dia a dia, porque no dia a dia eu mostro uma pessoa, mas dentro de mim, quem é o meu verdadeiro ser? Quem eu sou? Quais são os sentimentos que eu tenho, os mais escondidos? Quais são os pensamentos que me vêm? Quais são os comportamentos que eu tenho quando eu estou sozinho, quando ninguém vê? E esse ninguém, entre aspas, né? Porque muita gente vê. O mundo espiritual vê. É por isso que nossas relações com os nossos obsessores, algumas vezes são difíceis. É por isso que às vezes a gente não consegue resolver nossas pendências com certos espíritos desencarnados de uma hora para outra, a curto prazo, porque eles nos conhecem muito bem. Então muitas vezes eu sou uma pessoa na União Espírita Paraense, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa na minha casa, mas quando eu estou sozinho, mas quando eu estou longe desses ambientes, eu sou uma outra pessoa. Eu tenho ideias, opiniões que nem sempre são condizentes com o que realmente eu acredito. Por isso que o autoconhecimento é importante. Conhecer-se para viver uma vida sem máscaras. Para que eu possa me curar do que realmente existe dentro de mim e que me faz mal. E que paralisa o meu adiantamento. Não é? Então, quando a gente também fala de afinidade, sintonia, a gente fala também de pensamento. E o pensamento é muito importante nós falarmos sobre isso, por quê? Porque o pensamento, ele é uma corrente fluídica. O pensamento é matéria. Uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria muito, muito sutil. Por isso que muitas vezes, quando a gente diz assim, o pensamento transforma a realidade, isso na verdade não é tão correto dizer. Nem sempre é correto nós dizermos isso. Por quê? Porque como o pensamento ele é real, como o pensamento ele é matéria sutil, ele é corrente fluídica, na verdade ele não transforma a realidade. Na verdade, ele inicia a realidade. E quando a gente fala de lei de afinidade, de sintonia, nós temos que ter sim uma atenção muito grande para o pensamento. Por quê? Porque o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados e se transmite, vejam gente, de espírito a espírito pelas mesmas vias. Conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Esse texto está no livro A Gênese, no capítulo Qualidade dos Fluidos, quando Kardec falou da qualidade dos fluidos que nós precisamos atentar. Vejam, atenção, olhem só, o pensamento atua sobre os fluidos espirituais, ou seja, o pensamento é vida. O pensamento é real, não é? E ele diz ainda que se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, ou seja, nossa relação com o mundo espiritual, ela se dá de maneira até muito mais intensa e pelas mesmas vias. Tanto faz se o espírito está encarnado ou desencarnado. Então vejam, se existe essa relação de espírito para espírito através do pensamento, e o pensamento ele tem uma força muito, mas muito maior quando nós estamos nos conectando com o mundo espiritual,
nós temos que atentar, nós temos que prestar muita atenção no que a gente pensa. Porque pensamento é energia. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que muitas vezes a gente pensa certas coisas, mas não verbaliza no mundo humano, não é? Então, às vezes eu penso uma coisa, quero até falar, mas não falo. Assim, tirando as exceções de certas pessoas que parecem que leem nossos pensamentos, né? Isso é verdade. Mas na maioria das vezes, no geral, a gente precisa verbalizar o que a gente pensou. Só que quando a gente está falando de relação com o mundo espiritual, isso é muito diferente. Por quê? Porque a gente não precisa verbalizar. O pensamento é a comunicação com o mundo espiritual. Então eu pensei, eu já me comuniquei. E quando nós falamos de afinidade e sintonia, nós temos que ter esse cuidado com o que a gente pensa, não é? Porque, conforme Kardec colocou, o pensamento, conforme ele seja bom ou mal, ou seja, essa comunicação, conforme ela seja boa ou má, ela saneia ou ela vicia os fluidos ambientes. Ou seja, não só o corpo espiritual, não só a nossa consciência, como também os ambientes. Então, atenção para isso, para os nossos pensamentos, quando falamos de afinidade e sintonia, tá? Quando a gente fala de afinidade e sintonia, além de falar da influência, do pensamento, nós também temos que falar sobre o sentimento. Porque o que eu sinto, muitas vezes, em grande parte, demonstra para o mundo espiritual o que eu sou. E nesse livro maravilhoso, Nos Domínios da Mediunidade, o espírito de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, diz para nós o seguinte: cada criatura, vejam, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, tá? Emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Vejam, sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima. Lembra que eu falei agora há pouco que nem sempre o que eu verbalizo é o que eu sinto? É o que eu penso? Muitas vezes eu tenho máscaras sociais e eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou outra pessoa no centro espírita, eu sou outra pessoa na minha família. Mas quando eu estou entre os amigos eu sou uma outra pessoa. E eu vou personificando esses personagens. Então, quando André Luiz diz para nós que esses sentimentos que caracterizam a nossa vida íntima, eles emitem raios, é porque ali, nessa vida íntima, está o meu verdadeiro eu. Está o verdadeiro Carlos, o que ele realmente sente, o que ele realmente pensa. E isso emitem raios fluídicos através da corrente mental. E aí eu gero aquele campo vibracional conforme meus sentimentos, e isso, emitindo esses raios, atingem o quê? Consciências afins. Consciências que têm o mesmo sentimento que eu, que compreendem a vida, tanto humana quanto espiritual, da mesma maneira que eu. E quem são essas criaturas? Quem são esses seres? Quem são essas consciências com as quais eu me conecto através desses raios que eu emito? Percebam que até agora falamos da responsabilidade que nós temos, lembrando lá da primeira frase da nossa reflexão, sobre a jurisdição do nosso ser espiritual. Por isso que às vezes é até injusto a gente culpar pessoas, espíritos, as coisas, situações,
por causa das coisas que nos sucedem, que acontecem com a gente. Porque nós somos responsáveis, somos nós que vibramos, somos nós que criamos esses campos vibracionais com base no sentimento que a gente tem no mais íntimo da nossa vida. Somos nós que nos ligamos, somos nós que abrimos nossos campos mentais para essas consciências por causa das nossas afinidades. Porque o obsessor, ele está lá. Ninguém, inclusive Emmanuel certa vez falou isso para Chico Xavier, disse para ele que não há um espírito encarnado que não tenha um obsessor sequer. Ou seja, quando você tiver um obsessor, você tem que estar feliz. Por quê? Porque nossos equívocos do passado geraram muitos desafetos e muitas situações difíceis. Alguns espíritos nos perdoaram, alguns espíritos seguiram seu caminho, mas outros não. Então, quando nós dizemos assim, eu sou desse jeito, eu estou nessa situação por causa de fulano, ciclano, é um obsessor que me persegue, é um demônio que tenta a minha vida, são essas pessoas que não contribuem para o meu progresso, para o meu adiantamento. Essas pessoas são uma provação muito difícil na minha vida, porque é sempre assim, né? Sempre são as pessoas que são as provações. Você é sempre aquele monge tibetano encarnado que veio viver do lado de seres inferiores e seres ignorantes. Você sempre é a melhor pessoa. É assim mesmo? Será que é desse jeito? Então, quando nós culpamos as pessoas, culpamos as coisas, culpamos os seres por causa dos nossos problemas, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade que André Luiz nos lembra aqui. Somos nós que emitimos esses raios através do que a gente sente. E aí, como ele diz, nós, emitindo essa onda espiritual, nos conectamos com aqueles com os quais nós nos identificamos. Tá? Nesse livro Mediunidade e Sintonia, tem um alerta sobre essa lei de afinidade, essa sintonia que nós mantemos, consciente ou inconscientemente, com o mundo espiritual. Quando a gente fala de influência, e a gente lembra aqui que os espíritos influenciam quase na totalidade da nossa vida. Quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de vigilância do pensamento, a gente tem que falar inevitavelmente sobre o seguinte: diante do que eu penso, diante do que eu sinto, diante da influência que é inevitável, a quem eu atendo o chamado? Quem são os espíritos que quando suspiram, quem são os espíritos que quando sussurram nos nossos ouvidos suas vontades, seus desejos, existe uma identificação nossa com esses espíritos? Quem são eles? Nesse livro, Emmanuel diz pra gente que sintonia, gente, é acordo mútuo, tá? É uma estrada de duas vias. Não existe sintonia só de um lado. Para haver sintonia, eu me afinizo, eu concordo, eu dou o sim. Eu certa vez falando sobre isso, uma pessoa, quando eu falei da influência inevitável dos espíritos, ela perguntou assim: poxa, Carlos, então onde é que fica o livre-arbítrio se essa influência é inevitável praticamente? Aí eu disse para ela: o livre-arbítrio está aqui, ó. A quem eu atendo? Com quem eu acordo? Com quem eu concordo me afinizar? Não é? Então Emmanuel diz para nós que a sintonia é acordo mútuo. Eis porque, sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se possível, ousaríamos perguntar: sintonia para quem e com quem? Para quem? Para quê? Qual o propósito? E com quem?
Com quem eu me afinizo? Que sentimentos são esses? Que pensamentos são esses? Que sugestões são essas que me atraem? Para as quais eu sou simpático? São boas, mas me trazem soluções ou problemas? Adquiro créditos ou débitos? Essa é o exercício de reflexão que nós temos que fazer, pessoal. E deixar de culpar Deus, o diabo, o obsessor, as pessoas, a vida, a má estrela. Olhar para dentro de si de forma sincera e perceber o que é que eu tenho aqui que me liga, que me conecta com essas coisas que só me trazem mais problemas e doenças. Mais problemas e doenças para a minha vida. Tá certo? Então, pergunta que Emmanuel faz para nós: a quem você atende? Estás sintonizando com quem? Para quê? Qual o propósito? Nesse livro desse querido e amado, essa criatura tão abençoada, que contribuiu tanto para o ensinamento dos espíritos, o Herculano Pires, tem uma outra reflexão. Não só a quem nós estamos atendendo, mas olhem, gente, por onde nós andamos, com quem nós nos relacionamos. Quais são os lugares, quais são as coisas que me atraem? Herculano diz para a gente que cada espírito vive entre as forças com as quais ele combina. Percebam que a lei de sintonia, a lei de afinidade, ela tem tudo a ver com combinação, com acordo, com parceria. Eu certa vez falei isso, quando eu falei uma vez num centro sobre obsessão, eu disse: obsessão é parceria. Todo mundo regalou o olho assim, né? Parece que eu tinha falado uma heresia, mas obsessão é parceria, gente. Tá certo? Porque, como eu falei agora há pouco, os espíritos obsessores, eles estão sempre ali ao seu lado. Quem abre as portas para eles entrarem no seu ser? É você. É você. Então, acordo, parceria, sugestão, afinidade, tudo isso está ligado ao nosso ser espiritual. E isso vai delinear o que a gente vive hoje, como a gente vive hoje e como a gente vai viver daqui para frente. Não é? Então, Herculano diz que cada espírito vive entre as forças com as quais ele combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Concepções que lhe caracterizam. Por que concepção? Porque muitas vezes nós temos determinadas concepções, nós temos determinados pensamentos por ignorância. E aí nos falta o quê? O conhecimento. Por isso que quando eu chegar lá no final da nossa reflexão de hoje, eu vou dar lá uns direcionamentos. Não é receita de bolo, mas direcionamentos que são unanimidade. Quando a gente fala sobre lei de sintonia e lei de afinidade. E uma delas é o conhecimento. O conhecimento e o autoconhecimento. Ou seja, conhecer isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Procurar entender como se dá essa relação com o mundo espiritual, para que nós possamos lidar com isso, que é inevitável, que acontece quase que na totalidade da nossa vida. E também o autoconhecimento, para nós podermos nos curar das coisas que nos fazem mal. Então, essa concepção, muitas vezes, que nós temos e que nos afiniza com certas mentes, elas são frutos, muitas vezes, de ignorância. Não é maldade, não é?
Nosso próprio querido e amado Jesus disse certa vez a Pedro: o ser humano é mais ignorante do que mal. Ou seja, nós muitas vezes erramos, nos paralisamos por ignorância. E aí vem a necessidade e a importância do conhecimento para nós. Não é? Então Herculano fala isso para a gente, que a partir do momento que eu mudo minha concepção, que eu tenho novas ideias, que eu me abro para novas sugestões, para novos conhecimentos, eu posso mudar o vetor dessa minha afinidade, dessa minha sintonia. E aí as coisas podem mudar para melhor, não é? Então a orientação aí do nosso querido Herculano, para nós entendermos que o que existe na verdade é uma combinação de forças, né? Mais uma vez aí, o movimento vibracional, fluídico do pensamento, do sentimento que gera afinidade e sintonia. Forças, porque o pensamento é força, o sentimento é força, e essa força tem que trabalhar ao nosso favor e não contra nós, não é? Bom, no livro Consolador, um outro alerta. Além de buscarmos atentar para a importância do conhecimento, do pensamento, do sentimento, nos preocuparmos com quais os espíritos que nós estamos atendendo, que nós abrimos nossas portas mentais, nós também temos que nos preocupar com a vigilância, com a oração, nos vigiando, porque a vida daquele que quer mudar para melhor não é fácil. Ser cristão, reviver o ensinamento do Cristo e viver o cristianismo em essência não é fácil, é para poucos. O próprio Cristo nos alertou, quando disse aos apóstolos: vos envio como cordeiros para covis de lobos. Ou seja, já nos preparando que quando nós queremos viver realmente uma vida mais pautada na tolerância, no amor, na caridade, na mansidão. Nossa, é tão difícil ser manso hoje. Como é difícil ser manso. Primeiro que quando você é manso, você não é visto como uma pessoa mansa, mas como um covarde, como um alienado, né? Como um pobre, um miserável. Como é difícil ser manso hoje. E Jesus foi o Senhor da mansidão. Então ser manso, ser caridoso, ser misericordioso, ser piedoso, ser humilde, ser corajoso, porque cristão tem que ser corajoso, ser sábio. Como é difícil hoje, mas não é impossível, gente, não é impossível. Uma das frases que eu gosto muito do mestre é quando ele disse que nós poderíamos ser como ele. Vós podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Ou seja, Jesus nos convidando a nos cristianizarmos, a sermos crísticos como ele, iluminados, superiores, nos dizendo que nós podemos ser assim. Agora, o caminho é difícil, é luta, gente, é luta, é batalha, é dia a dia, vencendo as imperfeições, como dizia nosso amado Chico, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, caindo, porque a gente cai, a gente falha, tá? Aquele espírito que está nesse caminho da perfeição, ele uma hora ele vai errar, ele vai sucumbir, mas ele se reergue, ele aprende com os erros, ele se disciplina, ele se orienta, para que ele possa sempre, e aí entra o que a gente está falando aqui,
a partir desse movimento, a partir dessa vontade, afinizar-se com aqueles que querem te ver melhor. Porque certa vez Kardec perguntou por que parecia que o mal avançava e o bem retroagia. E o Espírito de Verdade disse que era um engano de Kardec pensar assim, porque o bem só avança. Só avança. E ele nos disse, ainda em um outro momento, que o homem pode vencer suas imperfeições, mas o que lhe falta muitas vezes é o quê? Vontade. Vontade. Esforço. Sem esforço, sem vontade, não tem transformação, não tem iluminação. E quando o mundo espiritual vê o esforço, vê a vontade, essa lei funciona ao nosso favor. Porque a espiritualidade olha e diz assim, nossa, o Carlos ainda é um ser muito difícil. Ô bichinho complicado, mas está se esforçando, está lutando. Vamos dar uma força para ele? Vamos ajudar essa criatura? Não é? Então, quando a gente fala de vigilância e oração, a mensagem que Emmanuel nos traz é essa: é imprescindível saber que tipo de onda mental nós assimilamos, pessoal. Para conhecer o quê? A qualidade de nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Quando a gente fala qualidade do trabalho, é porque nós aqui estamos na obra, contribuindo para a missão redentora do Mestre. Todo espírito tem que ser útil, todo espírito tem que contribuir com seus potenciais, com as suas qualidades, para fazer desse mundo um mundo melhor. Nós temos nossos objetivos individuais, mas não podemos esquecer dos nossos objetivos coletivos. Nós temos essa incumbência de usar nossas habilidades, nossos potenciais, o que a gente tem de melhor para construir um mundo melhor. Mas, para que isso aconteça, eu preciso o quê? Conhecer quais são essas ondas mentais que eu assimilo, com as quais eu me conecto. Porque eu sabendo isso, eu vou ajuizar a minha direção. Onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo. E, claro, conhecer a qualidade do nosso trabalho. Ou seja, eu estou sendo realmente um ser espiritual útil? Ou eu estou vivendo por viver? Estou desperdiçando todo esse projeto encarnatório que foi construído para mim? O que o mundo espiritual está pensando ao olhar a minha vida? Está dizendo assim, olha lá, ai meu Deus, tanto trabalho para essa criatura reencarnar, olha aí. Ou está dizendo assim, legal Carlos, está valendo a pena, vai fundo, persiste, vais conseguir, estás na direção certa. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, não é? Na questão 302 do Livro dos Espíritos, uma pergunta enorme para uma resposta bem pequena, não é? Kardec perguntou: a afinidade necessária para a simpatia perfeita, ela consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos? Ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Kardec perguntou se bastava pensamentos e sentimentos para se afinizar com certas mentes, com consciências, boas ou más. E lembra que eu falei para vocês da importância do conhecimento? Muito importante nós conhecermos. Por quê? Para ajuizar nossa direção, para nos dar aí o norte, para nos darmos o entendimento, novas concepções, novas ideias importantes para o nosso progresso. E aí, diante dessa pergunta, o Espírito de Verdade respondeu: na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, pensamentos sim, sentimentos sim influenciam, mas também o grau de elevação do espírito, ou seja, eu me conecto com os meus pares, né?
Tenho um amigo de trabalho que diz uma frase: junte-se aos bons e serás um deles, né? Uma frase curiosa, mas que é verdade. Por quê? Porque eu me conecto com aqueles que possuem o mesmo grau de elevação que eu. E se o egoísmo, se a vaidade, se o orgulho são chagas interiores, e eu as tenho, isso mostra que eu preciso me elevar. E, inevitavelmente, esses sentimentos que tenho dentro de mim vão me conectar com mentes semelhantes. Vão me conectar com esses espíritos, com espíritos que pensam, que sentem como eu. Não é? Na questão 484 do Livro dos Espíritos, um alerta também sobre a nossa relação com nossas sintonias e nossas afinidades com o mundo espiritual. Kardec perguntou assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Ou seja, os espíritos eles têm aquela vontade, aquele desejo de se afeiçoar, de se conectar, de se tornar íntimo de certas pessoas? E eu me lembro de uma passagem em que o Espírito de Verdade disse que os espíritos afins se procuram. Eles se procuram, não é? Então eles ficam ali, buscando se reencontrar para se reconectarem. E é muito interessante, porque muitas vezes você teve uma relação com um espírito que teve uma história com você há 300, 400 anos atrás. Mas se você ainda tiver os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, por menor que seja, os mesmos pensamentos e sentimentos que você tinha quando você se relacionava ou quando você teve essa história com esse espírito, vai ter conexão, vai ter afinidade. Por quê? Porque nós temos aí o nosso histórico espiritual. Nós já tipificamos diversos personagens encarnatórios. Em alguns eu posso ter sido uma pessoa branda, pacífica, uma pessoa amorosa, mas em outras situações eu posso ter sido um bárbaro, um soldado violento. E aí? Esses sentimentos do bárbaro, do soldado, esses sentimentos da pessoa branda, caridosa, que fui no passado, estão dentro de mim? Num determinado momento, quando esses sentimentos, por algum gatilho emocional, por algum motivo, vierem à tona, isso vai ser um farol se ligando? Vai ser uma onda vibrando? E aquele espírito que está lá no cosmos, bem, muito distante de mim, vai captar esse sinal? Vai sentir essa vibração? Vai se aproximar de mim e vai dizer assim: nossa, olha só você aqui, nos reencontramos, vamos fazer as coisas que a gente fazia tempos atrás? Vamos nos juntar de novo? Se for para uma coisa boa, legal. Agora, se a história não foi tão boa assim, tem problema. Vai ter problema. Então, quando Kardec perguntou isso, o Espírito de Verdade respondeu: os bons espíritos, eles simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Eu costumo dizer o seguinte, que quando o Espírito de Verdade deu essa resposta, se ele tivesse parado nesse primeiro parágrafo aí, nessa primeira frase, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, a gente estava ferrado. Nós estávamos com um problema sério. Por quê? Porque quem já leu o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem, sabe que ser bom não é fácil. Quando eu olho aquele texto, eu digo: meu Deus, eu tenho muita coisa ainda para fazer.
Porque ser um homem de bem não é fácil, mas a espiritualidade, gente, é misericordiosa, é piedosa. E o Espírito de verdade disse assim, que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Vejam, ou seja, mesmo que eu ainda não seja toda essa perfeição, toda essa bondade, mas eu estou me esforçando. Então, eu me conecto com aqueles que querem me ver melhor, que querem me ver mais adiantado, que querem me ver mais perfeito. Então, mas o contrário também é certo. Os homens viciosos são aqueles com os quais os maus espíritos se conectam. Daí a importância que nós temos que dar para cuidar, curar nossos vícios e nossas imperfeições. E aí a gente fala sobre tudo isso que a gente falou sobre sintonia, pensamento, sentimento, relacionamentos, lugares. Aí dá a impressão de que, diante de tudo isso, que é importante para nós nos sintonizarmos com os bons espíritos, eu fico pensando, meu Deus, então eu tenho que me isolar do mundo? Vou viver num monte, né? Vou me afastar, porque a vida é o que a gente vive. É tudo isso, as relações, os comportamentos diários, e a gente gosta de se divertir. Nós gostamos de ter momentos felizes, momentos prazerosos, não sejamos hipócritas. Não é? E quando a gente pergunta sobre o que fazer, como se divertir, como sentir prazer, o que a espiritualidade fala para a gente? Que a gente tem que se isolar? Não, nós somos seres sociais. A lei de sociedade é uma lei moral. E tem uma frase que diz assim, é fácil subir o monte para meditar, difícil é descer o monte para conviver. Então, nós precisamos sim nos relacionar. Agora, como fazer isso diante de um mundo que algumas vezes nos oferta, nos concede certas situações? Bom, existe uma dica, né? Que nós estejamos em certos lugares, que nós possamos estar em certas condições, vivendo certas situações, mas que o nosso coração não se turbe. Que nós estejamos presentes, mas sempre conscientes. Não é? Então, se nós optarmos por estar presente em festejos populares, e quando eu falo de festejos populares, estou falando de diversões, situações que em um determinado momento nós estejamos ali, não é? Diante de condições prazerosas, festas, festejos, reuniões. Se eu optar por uma situação dessa, certamente não haverá problemas se nós mantivermos nossas consciências atentas. Atentas ao que, gente? Ao que ocorre dentro de nós, em termos de pensamentos e sentimentos, e ao nosso redor, enquanto nós nos divertimos. Vejam, duas palavras eu coloquei propositadamente entre aspas: problemas e diversão. Porque também uma coisa é certa: quem quer se renovar, quem quer se transformar, dificilmente consegue isso se não muda seu habitat. É natural que existam coisas que hoje você perceba que, apesar de ser divertido, alegre, prazeroso, não te faz bem. Então, é sua consciência, é o alerta que fica para você perceber que você pode ter momentos felizes, momentos prazerosos, mas sem se prejudicar internamente, sem lhe trazer problemas, tá certo? Então é isso. Bom, finalizando, eu trago mais um slide aqui. Eu falei para vocês agora há pouco que eu ia trazer aqui um caminho, não é receita, não existe receita, mas é um caminho para que essa nossa afinidade seja a mais perfeita possível. Eu começo trazendo uma questão, a 467 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? E o Espírito de Verdade respondeu: sim, Kardec, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos
ou os atraem por seus pensamentos. Vejam, atração, combinação, convite, sempre sou eu. Então, se eu atraio com os meus desejos, com os meus pensamentos, esses espíritos, mas se eu trabalhar esses meus pensamentos, esses meus sentimentos, não há problemas. Não é? E aí, qual é o caminho que a gente pode trazer aqui como reflexão? Primeiro, quem quer buscar uma sintonia mais perfeita, tem que ter renovação idealística. O que é renovação idealística? Ideias novas, concepções novas, abrir-se para o novo. Como diz nosso querido poeta Belchior, o novo sempre vem. E a gente tem que estar aberto para isso. A gente não tem que estar fechado para aquelas concepções sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Saudosa Gal Costa, né? Então, essas renovações idealísticas são importantes, porque todo dia, gente, o mundo apresenta novas ideias, novas concepções para a gente. E a gente tem que estar aberto a isso, porque essas ideias são sugeridas muitas vezes por aqueles que querem ver nosso progresso. E aí, a gente quer se adiantar. Outra coisa também é o estudo, né, gente? Estudo envolve o quê? O conhecimento e o autoconhecimento. Ou seja, conhecer, o que vocês estão fazendo aqui hoje, procurando orientar o espírito, e o autoconhecimento, procurar se conhecer melhor. Bem operante, gente, como diz o nosso querido irmão Hermógenes, Jesus habita no coração de quem é bom. Então, sejamos bons, porque bons atraem bons, não é? E a fé ativa. Não é aquela fé litúrgica, não, é a fé verdadeira, é a fé no exercício do bem, aquela fé que te move, aquela fé que te ajuda a remover montanhas, como disse o mestre, que te ajuda a caminhar, tá certo? Reflexão final, a gente está terminando, eu trago desse livro maravilhoso Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz nos diz o seguinte: basta a nossa abstenção dos atos que nós intimamente reprovamos, porque a nossa atitude, gente, é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco, geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Aqueles que simpatizam conosco, geralmente simpatizam com o que a gente faz. Por isso que Jesus foi o Senhor da atitude, né? Fazei aos outros aquilo que vós gostarias que vos fizessem. Fazei o bem. Atitude no bem, porque quando esses espíritos veem o que a gente faz, aí sim começa uma relação de sintonia, começa uma relação realmente de conexão com esses espíritos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe.